Paz do Senhor, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10 é o tema da nossa live de hoje. Tivemos já 9 capítulos, a exposição de 9 capítulos, 9 mensagens, 9 convidados. Tivemos o capítulo 1 sobre a genealogia de Jesus. Se Deus quiser, agora vai. Essa live vai até o fim, irmãos, em nome de Jesus. Tivemos no capítulo 2, após o 1, né, a genealogia de Jesus, nascimento, de capítulo 2, a fuga do bebê Jesus ainda. Depois ele volta após o rei Herodes morrer. Tivemos o capítulo de número 3, João Batista ali preparando o caminho. Ele vai batizar Jesus. O Espírito Santo vai descer como uma pomba sobre a cabeça de Jesus. O Pai vai falar com ele. Ali temos a representação da Trindade, né? Depois tivemos o capítulo de número 4, a tentação de Jesus. O Espírito Santo o conduziu até o deserto. Tivemos o capítulo 5, né, o famoso Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, sal da terra. Tivemos alguns tópicos aí bem interessantes que o pastor trouxe pra gente, um ensinamento muito bacana. Depois tivemos o capítulo de número 6, que fala sobre a oração, a importância do jejum. Tivemos também o capítulo 7, logo na sequência, né? Tivemos o capítulo 7, que fala da árvore e o seu fruto, a questão sobre o julgamento do próximo, sobre julgar o próximo, né? E depois já entramos no capítulo de número 8. Capítulo de número 8 bem profundo também. Já começa os milagres, né, de Jesus. Jesus cura um leproso, ele cura um centurião apenas pela fé. Pela fé, a palavra de Jesus chega e traz cura para aquele necessitado, para aquela pessoa que precisava, né, de um suporte ali, vamos dizer assim, de Jesus. Depois já entramos no capítulo de número 9, onde existe o chamado ali de Mateus, né? Que é o autor, o escritor do livro do Evangelho de Mateus. Jesus chamando ele um publicano, né? Um publicano, cobrador de impostos, que era odiado por todos os judeus ali. E hoje vamos ter o capítulo de número 10. Paz, meu amigo. Paz, meu amigo, como vai? Tudo bem? Tudo na paz. E você, como está? Bem, graças a Deus, meu amigo. 10º dia. Um Bem. capítulo muito importante. Uma exposição espetacular da parte de Deus. Como estão as crianças? Minha madrinha tá bem? Tá bem, graças a Deus, meu amigo. Vocês estavam jogando LOLzinho? Hã? Vocês estavam jogando LOLzinho? Vocês estavam brincando? Por quê? Você não estava brincando com as crianças? A gente tava ali, a gente veio aqui pro sítio, né? Ah, tá. Por isso que mudou aqui, tava... ó, o cenário hoje. O cenário tá diferente. Eu ia te perguntar isso, né? Porque não é o habitual, né? Exatamente. Mas estamos aí, meu amigo. Aconteceu algum imprevisto com o convidado dessa noite, né? Certo. Então, eis-me aqui. Bom, a todos que estão nos acompanhando aqui no Instagram, nas redes sociais, né? Nós estamos no 10º dia. Houve um imprevisto aqui com o nosso convidado. E quem vai substituí-lo hoje é o anfitrião das lives. Amém. Né? O Rafa Lana, meu amigo, ele vai trazer a todos nós uma exposição do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso querido evangelista Levi Mateus, né? Nós já passamos pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10º, né? Está sob incumbência aí do nosso querido anfitrião. Então, convide seus amigos, compartilhe a live, aproveite esse momento. Um momento bom, Rafa, porque sábado à noite, né? Pessoal
correndo risco de perigos noturnos, né? E o evangelho divulgado aqui através de uma mídia social, né? Verdade. A salvação através da tecnologia e um momento propício para uma catástrofe aí fora, né? Sim. Nas ruas. Então nós estamos em um ótimo lugar nesse momento. Então é agora, capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, com o nosso querido Rafa Lana, que hoje vai ser o expositor do Evangelho. Fez a leitura, meu amigo? Acredito que sim. Traz pra gente o seu olhar sobre o capítulo. O que está acontecendo aí, Rafa? O que está acontecendo no capítulo 10? Pode me dizer, por favor? Meu Vamos lá. Bom, eu ainda nem fiz a leitura, vou fazer a leitura agora e aí a gente já vou certo. soltando umas pérolas aí, se Deus quiser. Quantos Tava tentando versículos tem o fugir capítulo disso, 10? né? Hã? Quantos versículos tem o capítulo 10? Capítulo 10, ele possui 42 versículos. Certo. Prato cheio. E nós vamos ler aqui. Hã? Prato cheio para quem está com fome. Sim. Vamos lendo e aí eu vou falando algo aí que o senhor colocar no meu coração, alguma curiosidade, enfim. Vamos trazer um entendimento e se você quiser ir complementando com algo aí, meu amigo, inspirado aí Imagina, pelo Espírito Santo, vamos lá. eu quero aqui estar te ouvindo, né, junto com todos os nossos convidados, né, e quero junto com você fazer observâncias, né, através de sua pessoa, sobre o que está escrito. Ele tem subtópicos, Rafa, ou é uma leitura direta? Aqui na minha Bíblia, na versão NVI, tem um único subtópico, né? Um único subtítulo, que é Jesus envia os 12. Esse é o título. Tá. Então, todos estão ouvindo, a tradução que o Rafa está usando é a Nova Versão Internacional. Temos um tópico só, né? Entre o contexto do capítulo 10, que é o envio dos 12, e Mateus está no meio dessa galera aí, né? Tá. Então, vamos ouvir as escrituras e vamos saber o que o Espírito de Deus vai trazer através de você, meu amigo. Vamos lá. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esse é o versículo 1. É interessante que quando Jesus está falando espíritos imundos, certo, é uma segunda maneira de Jesus se referir aos demônios. Então a gente já consegue entender que esses espíritos imundos são os demônios. Jesus aqui já começa o capítulo de número 10 dando autoridade para os discípulos poderem expulsar demônios em nome dele. Eu gostei dessa sua primeira expressão aí, que é a segunda maneira que ele se refere aos demônios. Espíritos imundos. Espíritos imundos. Certo. Muito interessante, né? Sim, muito. E aí a gente já vai lá para o número 2, versículo 2, né? Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Certo. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, do evangelho aqui de Mateus. Certo. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Nós temos 2 Tiagos aí, Rafa? 2 Tiagos. É considerado um irmão de Cristo, né? Sim. Um é filho de Zebedeu e outro filho de Alfeu, né? Os 2 Tiago. Dentre esses 10 aí escritos, né? Que foram convocados, né? Para a missão, né? Temos 2 Tiagos aí, um como o próprio irmão de Cristo, né? Como você muito bem alegou, né? Mas eu acho que você deve ter ouvido pouco falar sobre Bartolomeu, né, Rafa? Verdade, meu amigo. Né? A gente tem Tiago, filho de Alfeu, que é apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Temos Simão Pedro e Simão o Zelote. Temos 2 Simão aqui também. 2 também. Né? Sim. Temos 2
Simão, e é bom que as pessoas não confundam um aí com o outro, né? Jesus tinha um irmão também chamado Judas, né? Mas não é esse. Por isso que a Bíblia o chamou ele de o Iscariotes, né, meu amigo? Sim. E aí no capítulo 5, no versículo 5 já vai dizer: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Esse versículo é incrível, né? Esse versículo ele vem muito de encontro com os nossos dias hoje, né? Porque é praticamente um versículo que confronta, né? Em meio a tantas coisas que nós estamos vendo, acompanhando no meio evangélico, né? Pessoas muitas das vezes querendo cobrar para pregar, querendo cantar para ganhar dinheiro, querendo levar o evangelho como um ato de profissão. E Jesus já vem aqui: ei, vocês estão recebendo as boas novas de graça, então de graça vocês têm que dar as boas novas. É Jesus falando mais ou menos assim: ei, é Deus falando através de Jesus, mais ou menos assim: ei, eu dei o meu filho Jesus para vocês gratuitamente, por amor. Aquele versículo central da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, então não precisei pagar nada, não precisei dar nenhum valor, nenhum bem, nenhum imóvel, nenhum carro, nada disso. Eu precisei apenas crer. Eu crendo em Jesus, eu crendo nele, que ele é poderoso para curar enfermo, para expulsar demônios, e ele consegue me dar a graça dele. Ele consegue me dar o fôlego de vida. Ele está falando mais ou menos assim: ei, tudo isso que você tem aí onde você está agora, o celular que você está olhando na sua frente, que você talvez está assistindo essa live agora, foi eu que te dei gratuitamente, porque eu te dei a vida. Ele nos formou a imagem e semelhança dele. E ele está falando: ei, você está querendo agora cobrar para levar o meu evangelho? Para levar as boas novas? Olha que interessante isso, que em nenhum momento eu li aqui até agora ele falando: ei, cobra para levar as boas novas do evangelho. Ei, vai lá e perde uma oferta para você trazer uma mensagem. Profundo isso. Muito. Eu acho interessante, fazendo um adendo do que você está dizendo aqui, porque aqui, nesse momento aqui, essa parte da mensagem é direcionada a pregadores, né? A oficiais, entre aspas, né? Que enganam muitos, né? E você, essa abordagem que você fez em respeito da questão da graça, mérito gratuito que vem da parte de Cristo, a salvação, né? A redenção, a remissão dos pecados gratuitamente. A entrada para o céu é gratuita, né? Mas as portas largas do inferno tem um custo para você entrar lá. Você paga para se prostituir, você paga para beber, você paga para fumar, entendeu? Você paga pelo pecado, mas pela graça, não. Como você disse, né? A salvação, o sangue de Cristo, foi Ele quem pagou com seu sangue para que nós possamos ter uma salvação gratuita. Então, a porta de entrada do céu é grátis, mas a porta larga do inferno, ela tem um preço a ser pago. E você sabe qual que é o preço do pecado. Ninguém bebe de graça, se prostitui de graça, usa droga de graça. Tudo vai um custo. Agora a salvação, o evangelho, o culto, a igreja local não cobra um centavo para você ser participante dela. Muito interessante, meu amigo. Exatamente. Não, eu preciso ler isso de novo. Esse versículo 8, ele Por favor. É muito interessante, porque olha só o que Jesus começa falando: curem os enfermos. É Jesus falando pra gente nessa noite, para quem está assistindo essa live. Olha a preocupação de Jesus, ele está preocupado com a nossa saúde. Curem os enfermos. Ele poderia começar falando outra coisa, mas ele já fala: olha, cura os enfermos. Sabe por quê? Porque com saúde a gente consegue cultuar ele. Com saúde a gente consegue caminhar até uma igreja. Com saúde a gente consegue estar aqui hoje. Olha a preocupação de Jesus. Ei, eu estou preocupado com a sua saúde. Como que você está? Eu quero que você saia por
aí e começa a profetizar palavras. Ei, o nome de Jesus tem poder para curar, o nome de Jesus tem poder para libertar, o nome de Jesus tem poder. Jesus está falando, ei, eu quero ver você curado. Ei, é você que está me assistindo nessa noite. Talvez você entrou nessa live, ou está assistindo essa live, ou vai assistir depois. Talvez você está enfermo no momento, talvez você está carregando alguma angústia, alguma dor, e Jesus está falando, ei, eu estou aqui para usar pessoas, para usar instrumentos, para declarar através do meu nome. Cure os enfermos. O Senhor está liberando uma palavra de cura através dessa live, nessa noite, através desse versículo. Ele está falando, ei, vão lá, ouçam a palavra, guarda na tábua do seu coração e vão curar os enfermos. E aí ele continua, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. É muito interessante tudo que você está falando agora, meu amigo, porque esse versículo que você leu, ele tá linkado com o versículo 1, né? O chamado dos 12, ele dá, no grego, poder aqui, é do namis, né? Que é aquela dinamite de explosão. É como se você tivesse o poder de uma ogiva nuclear nas suas mãos. E você está em posição de atacar o oponente. Ó, você ataca o espírito imundo, você ataca a enfermidade, você ataca a lepra, você ataca a morte pelo poder de Cristo, né? E isso daí não foi emprestado, tá? Ele foi, ó, deu-lhes. Pega aí o pronome do verbo. Literalmente falando, foi dado. Uma doação. Entendeu? Uma doação. Isso eles receberam de Cristo como uma dinamite, um poder que explode as doenças, que explode o campo adversário, né? Verdade. Muito interessante, Rafa, muito interessante. Tudo linkado bonitinho aqui, tudo prescrito perfeitamente, tudo bem associado e Deus falando nas entrelinhas, né? Através do que você está dizendo. Aleluia. E aí vamos continuar no 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Esse versículo é interessante demais. É Jesus falando para a gente. É o chamado que ele fez, né? Ontem o convidado da noite falou exatamente sobre o chamado de Mateus, né? Jesus falando para Mateus, né? Larga tudo isso daí e siga-me. Então é Jesus falando mais ou menos isso. Ei, você agora já está me seguindo. Você vai vir. Então não se preocupe com nada disso. Não precisa se preocupar com túnica, com roupa, com nada disso. Porque o trabalhador é digno do seu sustento. Sabe o que isso me faz lembrar? Mateus 6. Por que você está tão preocupado com comida, com bebida, com vestes? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Jesus falando, ei, não se preocupa com nada disso. Não se preocupa com coisas materiais. Não, nada. Ele te basta. Através do seu sustento, ele vai prover a cada dia, através do seu trabalho. Sensacional. Aproveitando também um adendo que você fez, das palavras de Cristo a respeito do cuidado que ele tem, né? O cuidado da comida, da vestimenta e da bebida, certo? O capítulo 6, que você citou perfeitamente. Uma correção que é muito dita, isso que você disse é uma correção pela Escritura de algo dito muito no meio pentecostal. Buscai o reino de Deus e as demais. O texto, nem no português, nem no original, diz demais. Porque a expressão todas estas traz um limite, entendeu? Qual é a promessa para o trabalhador? Porque ele é digno, o operário é digno do seu alimento, na minha tradução está aqui. Porque ele é um trabalhador, então o sustento, vamos dizer, aqui nós chamamos de, não é ajuda de custo, entendeu? Mas os benefícios, comida, bebida e vestimento, não vai faltar. Não vai morrer de fome,
não vai ficar nu e nem descalço. É uma promessa, entendeu? Muito interessante e muito importante. As regras estabelecidas por Cristo é uma promessa com cumprimento. Por isso que ele disse, como você falou perfeitamente, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acréscimos. Né? O mais importante é buscar o reino. Acréscimos vem depois. Por quê? Somos seres humanos, vamos nos preocupar. Ele disse, não há que se preocupar. Ele está cuidando do amanhã, como você disse. Então, vamos dizer, a nossa cesta básica está garantida. Comida, bebida e vestimento. Não vai faltar. Exatamente. É o necessário para podermos viver, né? Jesus está preocupado exatamente com isso, é o essencial. Com isso você consegue seguir. E aí, ó, a gente vai entrar no 11. Vamos pro 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Nossa, tem que parar aqui. Olha só o que Jesus está falando. É mais ou menos assim. As boas novas estão chegando aí para você agora. Certo. As boas novas estão sendo anunciadas. Quem receber, glória a Deus. A casa que esteja em paz, receba a sua paz. Ouça a palavra. É tipo Jesus falando assim, olha, eles estão aqui para falar, vocês não vão ouvir porque vocês não querem. Então, depois, não vem reclamar no juízo final, no dia do julgamento. Ah, eu não sabia, ninguém me falou. Não, negativo. Nós estamos aqui falando, as boas novas chegou na sua casa, você não quis ouvir. Por isso que ele usa esse contexto de Sodoma e Gomorra. Porque lá ninguém estava anunciando, lá não tinha, né, ainda chegado as boas novas. Lá, naquele tempo, só estava lá o sobrinho de Abraão, né? Ló estava lá, né? Naquela cidade. Então, estava uma cidade totalmente na iniquidade, né? Totalmente perdida, né? Não teve saudação para eles. Não. Mas o Jesus está falando mais ou menos assim. Para eles que não conheceram, que não teve a oportunidade, terá mais misericórdia do que para vocês que têm. Ou que talvez já ouviu. Não vai ter desculpa, não ouvi, não sabia. Não. Não importa o meio. Hoje tá chegando de tudo quanto é forma, através da internet. Se não der para ir para um culto, existe um culto online, existe lives, existe vários meios. Então não tem como dizer que não tá sabendo. Então olha que profundo essa consequência que terá lá na frente. Então não vai ter como a gente querer fugir. Deus vai mostrar lá, opa, mas espera aqui. Olha lá, olha o que os meus servos, os que eu enviei, estavam fazendo. E eles teve que ir embora da sua cidade, eles teve que correr, eles teve que sacudir a poeira dos pés. Porque você não quis receber as boas novas. Então nós temos uma grave consequência aí para quem recusar o convite, é isso? Mais ou menos isso, né? E o interessante é o seguinte, né? Olha só, em qualquer cidade ou aldeia, né? Eles foram chamados, convocados, né? Vamos dizer assim que eles receberam a ferramenta para o trabalho, né? E depois foram enviados, né? E são enviados em cidades, em aldeias. Ou seja, eles estão no âmbito social. O sal está fora do saleiro, certo? A luz tá acima do caixote. E o que é interessante é que o versículo que você leu, 11, né? Ele diz, procurai saber. Olha só, procurai saber quem nela, na cidade ou na aldeia, quando entrar, procurai saber quem nela seja digno. Digno de recebê-los. E hospedai-vos aí até que vos retireis. Certo? Meu Deus. Se a casa for digna de paz, desça sobre ela a vossa paz. Certo? Foram chamados,
receber o poder, a ferramenta, você vai lembrar o Salmo 23, bondade e misericórdia acompanham o salmista, né? E aqui ele fala, desça sobre essa casa a vossa paz. É Cristo falando com eles. Eles estão cheios da paz. Você entendeu? Por que, Rafa? Muitos lares estão em guerra. Porque recusaram o convite do evangelho. Paz, oposto de guerra. O guerra, oposto de paz. Entendeu? Lares atribulados, casas com tribulação, perturbação, ouça o convite do evangelho. Faça da sua casa um local onde o nome de Cristo é glorificado. O início do seu culto é lá. Então, se esse local, se a sua casa for digna de paz, é interessante. A casa poderia ser uma casa que não fosse digna. E ele poderia, por mais que seja indigna, deixar a paz. Mas não, ao contrário. Se for digna, que a vossa paz desça sobre lá. Agora, olha só, e se não for digna? Torne para vocês a paz. Ou seja, o convite é recusado, a paz estava para chegar naquela casa, e o anfitrião dela maltratou tanto o enviado de Cristo como aquele que o enviou. Porque o convite não é seu, o convite é dele. Você é só o cara que entrega a mensagem. É só um instrumento. Você é só o cara que entrega a mensagem. E é muito interessante tudo isso que você falou, meu amigo. E para terminar o 14, ó, se ninguém receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela cidade, daquela casa, vamos sacudir o pé. Já era. Pó vai levantar, entendeu? Ó, e em verdade vos digo, grau superlativo, lembra, meu amigo? Verdade. Grau superlativo. Isaías, quando viu os serafins, ele ficou aterrorizado. Por quê? Tem grau superlativo. Como no hebraico não tem, o que eles fazem? Eles repetem. Exatamente. Entendeu? Santo, santo, santo. Presta atenção, coisa importante. Olha aqui, em verdade vos digo, ele cita uma vez, mas em outros discursos ele cita duas vezes. Em verdade, em verdade. Ou seja, isso é muito importante. Presta atenção. Olha só, a consequência da recusa do convite que você falou. Olha, lá não tem como você dizer eu não sabia. Exatamente. E você imagina, como você já leu, já estudou, meu amigo, o rigor, a forma de como Sodoma e Gomorra caiu, né? A estrutura daquela cidade era rudimentada em pecado, coisas abomináveis. E ele está falando, para eles, vai ver. Você está entendendo? Eles não receberam. Menos pior ainda do que esses aí. É. Forte. E traduzindo ainda, mais ainda, né? Simplificando mais. Tudo isso daí que eu e você dissemos agora, ó. Traduza. 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Olha só isso. Lê de novo. 16, ó. Eu os estou enviando como ovelha no meio de lobo. Ou seja, você está indo lá como um inocente, como uma ovelha, trazendo a boa nova, a boa intenção. E tem lobo por lá. Cuidado, vai ter lobo lá na cidade. Portanto, é uma cidade de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente. Perceba que Jesus usa a palavra astuto. Seja astuto, seja assim, sabe? O que eu posso traduzir aqui para o pessoal entender melhor? Seja ligeiro. Perceba ligeiro, ótimo, coisas. Ótima expressão. Exato. Exato. Seja astuto. Jesus não vai falar para você ser traidor como a serpente, ser enganoso como a serpente. Não, não. Usa apenas a parte de ser astuto, de ser esperto como a serpente foi. Então ela tem uma qualidade, né? Exatamente. Olha isso. Né? E sem malícia como as pombas. Então é exatamente isso. Para quando você chegar, você já vê, opa, ali não tem pessoas dignas. Traduzindo o versículo que Jesus falou para eles. Talvez eles podem ter ficado na cabeça, como assim? Como eu vou ver alguém digno? Seja astuto como a serpente, porque vai ter um monte de
lobo lá. Então, ó, fica tranquilo, você é uma ovelha, seja aqui, ó, sem malícia como as pombas, mas, ó, tenha visão, perceba. Ele tá fazendo até um envolvimento em questão da cultura, né? Vai na cadeia limária, estuda sobre a alcateia dos lobos e o rebanho de ovelhas. Estuda como age um lobo. O lobo é predador, ovelha não, ovelha é presa. É o contrário. Você entendeu? Ovelha é uma presa. É um animal dócil, é um animal calmo, entendeu? É um animal que ele precisa de auxílio para viver, entendeu? Ele é diferente, a conduta dela é diferente da conduta de um lobo. Então o que falta nessa ovelha? Ser ligeiro como uma serpente. Meu Deus, Entendeu? Que coisa interessante, né? Tipo, ele pega a qualidade de um animal para se referir a outro. Entendeu? Porque você vai estar enfrentando o lobo. Você vai estar no meio dele. É uma cidade de lobos. É uma aldeia de lobos. E você é uma ovelhinha que está lá. E o que, como você falou, muito interessante. Sem malícia como as pombas. Simples. Puro. Você está entrando ali para pregar o evangelho. Não para enganar ninguém. Você está entrando lá para anunciar o reino. Não participar das orgias. Não participar dos enganos. Você entendeu? Seja puro, mente pura, né? Simples como a pomba, sem malícia. Você está indo lá para evangelizar, não para achar uma mulher. Não para sair com um homem. Não para se deleitar com outros deuses. Você está indo lá sem malícia, com um único propósito. Isso é perfeito, meu amigo. Muito interessante. E aí no 17 vai dizer assim, ó, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Isso aconteceu com o Paulo, né? Com o apóstolo Paulo, né? Exatamente. Você vê que é um oráculo de Cristo aí, né? Ele já está prevendo, dizendo que vai acontecer no futuro. Exatamente. É o que acontecia até com Jesus, né? Sim. Exatamente. Você percebeu que tem um embate entre o evangelho, o reino de Deus, com o meio político? É um embate de ideias, né? Tipo, a ideologia é diferente, a nossa cultura contra a deles, né? Sim. Muito interessante o que você leu aí. E a 19. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Vamos analisar isso? Isso é incrível. Vamos analisar isso? Vamos lá. Por favor, meus irmãos que estão ouvindo, que são pregadores e que dizem que Deus revela a palavra na hora, nos púlpitos, e usam esse texto aqui como forma de... É uma manobra que eles usam, né? Para não estudar, entendeu? Eles vêm, só que o contexto é totalmente diferente e outra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe o que acontece com o jovem judeu quando ele tem 13 anos de idade, né? Ele faz o bar mitzvah, né? Então, para esses discípulos aqui, esse envio aqui, ele está falando com todos que fizeram bar mitzvah, entendeu? Todos conhecem a lei. Que é o estudo todos do Pentateuco. Todos conhecem a escritura. Você acha que ele vai lá para o campo despreparado? O Paul Washer disse, meu amigo, que muitos que estão evangelizando hoje deveriam estar sentados estudando para depois evangelizar. Não é de qualquer jeito. E é interessante que sabe o que me recorda esse versículo? Se não me engano, foi Isaías, né, que falou que vai profetizar, já que vai dizer, né? Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. É Jesus falando
falando mais ou menos assim: enquanto estão te acusando, enquanto vão falar de você, enquanto vão querer te prender, Jesus está usando nesse contexto. Não precisa querer falar nada, usar desculpa. Só me vem Jesus aqui na cabeça quando eu leio esse versículo. É Pilatos fazendo pergunta para Jesus, né? O governador Pilatos fazendo pergunta. Você é o rei dos judeus? Não sei o que estão dizendo. Você não vai se defender? E Jesus quieto. É Jesus falando, dando um alerta pra gente. Pega essa visão, Jesus falando pra gente. Ei, não precisa querer ficar dando explicação, não precisa querer ficar inventando desculpa, não precisa querer ficar falando, não, eu não fiz, não foi dessa forma que eu pensei, que eu queria. Não, 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 não. Jesus tá falando, na hora certa, o Espírito Santo vai interceder. Continua. Você vê como não se associam aquelas coisas, né? Não, a mensagem. Aqui. Até porque senão a gente ia ter que falar que a Bíblia ela vai se contradizer. Exato. Porque o livro de Josué, Deus vai dar um alerta para Josué. Medita nessa palavra, nessa escrita na minha Bíblia, de dia e de noite. Como então? Então eu não vou precisar meditar. Exatamente. Exatamente isso. O que você falou lá a respeito de Pilatos é muito interessante, né? Que Jesus ele usava uma regra de filosofia, né? Ele respondia uma pergunta fazendo outra em cima. Ele é, né, meu Deus? Sensacional, entendeu? Já pensou? É tipo te acusarem. Olha, Wander, você fez tal coisa. Estão dizendo que eu fiz isso? É uma pergunta. Né? Você vê pelo o teor da fala, né? Tipo, estão dizendo que você é o rei dos judeus. Uma afirmação. Eu sou o rei dos judeus. Agora uma pergunta. Estão dizendo isso? Ele perguntava e Jesus respondia, você é quem diz. Entendeu? É uma pergunta em cima de outra. E é incrível. Eu aprendi isso com Jesus. Às vezes responder fazendo uma pergunta em cima da outra. Então deu para entender aqui, né, meu amigo, que o avanço do evangelho através das nossas vidas vai trazer levantes de pessoas contra nós, a ponto de alguns ser levados a, olha só, a presença de governadores, entendeu? Isso. Olha só, para servir como testemunha. Ele falou, vocês fiquem calmos. O que ele quis dizer? Que a inspiração para responder perguntas, a inspiração, né, para discursar num plenário ali, vai vir do Espírito Santo. Meu Deus, é forte. Né? Eu não sei, eu acho que você deve ter visto, há muito tempo atrás eu vi o Marco Feliciano na plenária, né, num discurso, né, naquele canal lá, TV Senado, lá, uma vez, há muito tempo atrás, né? Todo mundo sabe que eu sou de linha reformada, mas eu gosto dele, entendeu? E sabe o que ele falou, Rafa? Quando ele foi indagado a respeito de questão da família, ele falou, tem uma Bíblia ali, eu posso usar ela? Aí o magistrado falou, você pode usar ela. Sim, né? Porque estava dirigindo a sessão, né? E ele falou, a única coisa que você fazer na minha vida é pregar. Você entendeu? E assim, o discurso dele foi tão inspirado por Deus a respeito de provérbios e a família, que foi uma coisa surreal. Pode dizer o que for. Mas naquele momento ele estava diante do magistrado, ele estava diante de uma autoridade parlamentar, né? E ele foi inspirado pelo Espírito de Deus, como Jesus falou aqui. Ele que vai falar por vocês, ele vai tomar os seus lábios e vai falar. Né? Você lembra de Balaque e Balaão? Quando Balaão pensava, né, em dizer, proferir a maldição, a palavra era trocada, né? O Espírito de Deus o Espírito de Deus que ordenava o decreto divino sobre Israel e sobre aquele ser, aquele indivíduo, né? Quando ele falava, Deus trocava. Ou seja, você é apresentado diante de uma autoridade parlamentar, mas você fica tranquilo. Por quê? Porque o Espírito de Deus é que vai falar por você. E isso dá a entender, né, como você falou, meu amigo, que diversas situações da nossa vida, por mais que a gente não seja levada à autoridade parlamentar, mas em qualquer circunstância,
tá cheio do Espírito Santo, te dá a garantia de sair por cima de qualquer situação. Eu não estou falando em questão de humilhar o oponente, eu só estou falando para você o que aconteceu com Jesus, como você citou que se encaixa aqui. Entendeu? Pilatos vinha com a maldade e ele respondia pergunta em cima de pergunta. Você lembra em Mateus 19? Vai chegar a respeito do divórcio. Né? Os fariseus das duas escolas, de Hilel e de Shammai, chegam a ele, fazem uma pergunta e ele responde com uma pergunta em cima. No princípio foi assim? É uma pergunta. Entendeu? A inspiração divina. Você entendeu? O Espírito de Deus agindo e sobressaindo diante de uma situação. Porque eles, no Mateus 19, queriam ver Cristo errar. Entendeu? Só que ele não errou. Não errou. Nem vai errar, nunca. Quantos querem nos ver errar? Entendeu? Verdade. E pelo Espírito Santo, a gente consegue conduzir situações que para nós é impossível. Porque é Ele quem fala por nós. Aleluia. Verdade. Continua aí, meu amigo. 21. 21, vamos lá. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais, e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para aí, vai aí. Por favor. Por favor, dá uma pausa aí e fala sobre isso, porque é a reversão de João Batista aqui, né? Quem fez o capítulo 3 aí, no terceiro dia, falou a respeito de João Batista, meu amigo. Qual foi a inspiração, pela graça de Deus, concedida pela vida dele? Converter o coração de filhos a pais. Você lembra? Aquela, vamos dizer, aquela indiferença pela palavra de Deus, ela foi consertada. E aqui é uma reversão disso, né? Faz o adendo do capítulo 3 com 10 nesse exato momento. Lá, os filhos se convertem aos pais e os pais aos filhos. Ou seja, aqueles ressentimentos, aquela indiferença, vai por terra. Só que aqui não. Aqui é tipo para quem, para aquela família, aquelas pessoas que não são cristãos, né? É o que está acontecendo. Também uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Um exemplo, o pai pedir a cabeça do filho, o filho pedir a cabeça do pai, tudo isso por causa do evangelho. Né? Se em um certo momento, pela mensagem de João, estão se convertendo, em um dado outro momento, né? Quando o público perceber, observar Cristo na sua vida, olha o que está acontecendo aqui. Quando Jesus entra no seu lar, na sua casa, quando o incrédulo vê a graça de Deus na sua vida, quando a sua família te rejeitar, e esse tipo de coisa acontece no mundo com o mesmo grau que foi citado pelo mestre aqui. Exatamente. E o 23 complementa, né? Ó, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Lê de novo isso daí, por favor. Porque assim, 22 é o seguinte: odiado serei por causa do meu nome. Quer dizer o quê? Quando você... Aqui é a expressão de carregar. Carregar. Odiado pelo meu nome é carregar, entendeu? O nome de Cristo. Lembra, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Ali o sentido original quer dizer, você carrega o nome de Deus, certo? Não é só pelos lábios profanar, entendeu? Sim. Não, você está carregando ele, e o escândalo, através de atitudes, faz com que o nome de Deus seja profanado através de você. E aqui, as pessoas estão te odiando, por quê? Porque você está carregando os fatos, os feitos e a pessoa de Cristo na sua vida. Você é transformado e começa a ser odiado. Basta Cristo entrar na sua vida que coisas mudam. Vai acontecer isso com você, com certeza.
Comigo Verdade, meu. aconteceu. Então, olha lá, ó, são odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será. Tal. Aqui é a doutrina calvinista da preservação dos santos, né? Que se perseverar é uma preservação também de Deus Sim. aqui, né? Ele está falando, você é responsável. Então, continue até o fim. Será salvo. Vai ser Aí difícil, mas tem a recompensa. tem, né? Por mais que tenha consequência daqueles que recusam o convite, nesse caso aqui, eles aceitaram o convite. Ele tem os benefícios do reino. Aí entra o que você está lendo aí. Por favor, de novo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E aí no 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Meu Deus. Isso aqui foi o que a blasfêmia dos fariseus, né? Exatamente. Tipo, ele tá falando assim, se me chamaram de demônio, não vão chamar vocês? Se eu Exatamente. for perseguido, vocês não vão ser? Se falavam mal de mim, não vão falar mal de vocês? Se fizeram fofoca de mim, não vão fazer fofoca de vocês? Se rejeitaram a mim, não vão te rejeitar? Então já é um tipo de coisa, ele já tá anestesiando a gente, preparando o nosso lombo. Entendeu? Já tá Exatamente. preparando para aquilo que virá. E olha que interessante, se perseguiram nessa cidade, vai para outra. Não tem problema. O problema não é a questão do local. É que por mais que você se mude, você permaneça com aquele que te enviou. Entendeu? Aí é que tá. Entendeu? A perseguição vem em todo lugar. Então ele já está sendo bem claro dizendo aqui que a pressão, entendeu? A insatisfação, o ambiente vai ser tão ruim que vocês vão ter que mudar de local. E não tem problema nisso. O problema seria me deixar. Então, se em uma cidade vocês foram perseguidos pelo meu nome, foge para outra, mas permaneça carregando o meu nome. Não. Aleluia. Ô, Rafa, isso não se refere à questão social? Quando eu vou na padaria e a minha conduta me mostra ser uma pessoa diferente, quando eu estou pagando pão no caixa? Quando acontece uma situação atípica, veio errado o meu pedido, eu não devo tratar o atendente com estupidez, certo? Eu devo carregar o nome de Cristo. Ou estou errado? Faz sentido. A minha conduta deve permanecer cristã em todos os momentos, certo? Mesmo sendo difícil. Mesmo quando me tratam mal e me tratam bem. Interessante, né? Muito interessante. Muito, muito Fala forte. pra mim, meu amigo. Por gentileza, quero ouvir os seus comentários sobre os versículos. Pode ser agora e os posteriores. Vamos lá, eu vou falar o 26 agora. 26, meu amigo. Vamos, bora. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que te matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nossa, pode parar um pouquinho aí? Com certeza, meu amigo. Né? Lembra a expressão anterior, sal no saleiro? O sal deve ficar fora. Que sal dentro do saleiro não adianta de nada. O sal tem que sair para salgar, né? Toda expressão que você disse aqui, citou,
né? E ele está falando com servo aqui, com discípulo, né? Não é de cunho evangelístico agora. Não, isso aqui é o pastor por ovelha. É um tratamento pastoral, né? Ele falou, ó, não temas, o 26 que você leu. Nada há encoberto que não seja revelado, nem oculto que vocês não vão saber. O que vos digo em trevas, ele está falando assim, ó, o que eu estou falando em vocês aqui, ó, em oculto, vocês vão divulgar para todo mundo, certo? Dizer Sim. em luz. Olha lá, sobe nos telhados e anuncia. Por quê? Isso é uma expressão de suba em um lugar alto e anuncie para que o máximo de ouvintes seja alcançado. Compartilhe a live, passe para o seu amigo, pregue na igreja, pregue com sua conduta, faça o máximo possível, certo? Só que aqui é um interessante. 28. Nossa, é isso que eu ia Primeiro, falar. olha só isso daqui, cara. A gente já sabe que o problema a gente vai ser com pessoas, né? A gente não vai ter problema com as onças pintadas, a gente não vai ter problema com as capivaras, com os macacos, com os leões, com os chinchilas, com os porquinhos da Índia, com os diabos da Tasmânia, com os coelhinhos, com os porquinhos. Não. O nosso problema, ele falou, não temas, olha só, não temais os que matam o corpo, certo? Você está divulgando, você está avisando. Então o contexto está falando de pessoas, não onças pintadas, tigres, bodes, burros, ovelhas, camelos. Não. Seres racionais. Só que aqui é uma escatologia perfeita. Aqui é para quebrar a teoria do aniquilacionismo, né? Do sectarismo da aurora do milênio. Aqui não. Aqui ele é bem claro em dizer: você deve temer a Deus. Por quê? Porque ele faz a sua alma e o seu corpo perecer no inferno. E aqui é uma prova de que você tem uma alma imortal e você vai voltar com seu corpo. Imagina, ó, eu não tenho noção, Rafa, de como seria o sofrimento no inferno para a alma. Mas dá, olha, claramente dá para entender que aqui nós temos a escatologia individual, a morte do indivíduo, né? Quando ele vai deixar de existir, a participação dele se finda aqui. E aqui nós temos a escatologia geral, de quando houver a ressurreição do corpo. E ele está falando aqui em questão de para o salvo, não ter medo dos homens, mas temer a Deus. E já está citando os perdidos, Sim. os que passarão a vergonha eterna, que sofrerão com a alma nesse momento, e seu corpo será ressuscitado para perecer junto com a alma no inferno, cara. Profundo. Você viu que a matéria-prima ela não vai ser descartada? Por enquanto ela é pó, ela sumiu, mas ela volta. Sim. Tanto para o salvo como para o injusto, para o ímpio. É uma coisa surreal aqui, cara. Deus tem o poder de lançar a alma e o corpo no inferno. Exatamente. Por isso que fala exatamente isso, né? Essa parte bem incrível mesmo. Antes tenham medo daquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. E é interessante a gente deixar isso bem explícito pro pessoal, né? Porque às vezes o pessoal pode começar a ler e já achar que é Satanás, né? Que tem que ter medo dele, que tem que ter cuidado, que ele pode destruir. Isso lembra até a história de Jó, né? Deus falou para ele, né? Pode tirar tudo, só não vai mexer com a saúde dele, só não vai mexer com a vida, não vai tirar a vida de Jó, né? Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que está trazendo aprendizado para a gente, né? Nós devemos temer ao Senhor, que nos criou, né? Que tem o poder de tudo, e não de Satanás. Ele pode, no máximo, querer tirar nossas coisas, querer trazer tribulação para a gente, jogar esses dardos inflamados na nossa vida. E aí cabe a nós receber ou não, né? Tá com a armadura de Deus ou não. E temer somente a Deus. Tem gente que tem medo de
Satanás. É. Só que o poder dele é limitado, né? Sim, totalmente. Totalmente limitado. Eu não sei se você viu, eu postei uma frase esses dias de um teólogo que diz que, assim, quando eu olho para o céu, eu me encho de paz em contemplá-lo. Imagine agora conhecendo o dono que o criou. Além de ser incrível, é terrível, né? Porque Cristo, ele faz o trabalho de Deus perfeitamente e nos mostra Deus como um paizão. Quando o Paulo fala Abba, papai, um termo que judeus têm medo de pronunciar, pelo nível de intimidade, pelo temor, entre aspas, que ele sentia os ortodoxos. E Jesus ele vem com isso, tema, fique com medo, mas ao mesmo tempo, ele é um pai muito bom. Aleluia. Verdade. Mas ao mesmo tempo, ele rigorosamente é justo, a ponto Muito de justo. lançar uma alma e um corpo no inferno. Então fica Sim. com medo dele. Ele é bonzinho, mas ele é terrível. A justiça dele não falha. Você já viu, meu amigo, alguém fez uma elaboração, um trabalho muito bem feito, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso a respeito dos atributos de Deus, né? Colocaram uns copinhos e encheram alguns e deixaram outros pela metade e outros só no começo, né? Só um pouquinho só, alguns ml. E compararam com algumas pessoas que acreditam que o amor, o atributo do amor, às vezes é maior do que o da ira, do que o da justiça, né? E na verdade não é assim. Todos esses copos estão perfeitamente cheios. Tanto o amor, tanto a justiça, como a ira, como a misericórdia. Por quê? Porque Deus é um ser perfeito. Não há alterações. Não tem injustiça, Não nada. existe alteração na sua perfeição. É tudo na mesma medida. E é impróprio dizer medida, porque ele é ilimitado. Exatamente. Verdade. É perfeito. E aí o 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha a soberania dele, meu amigo. Sabe de tudo. Tudo. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Vamos, bom, Rafa, dá uma rápida análise sobre isso daí, tudo bem? Por favor, para que não fique em dúvida em certas mentes a respeito disso daqui, porque tem gente que acha que depois que você virou cristão, você tem que sair arrumando confusão aí com a sua família, né? E não é isso que Cristo ele tem dito aqui, né? Ele só está falando numa questão de que agora seu credo de fé é diferente, né? E ele vai trazer uma dissensão, né? Vai trazer uma discórdia entre os seus, né? Ele está querendo dizer exatamente isso. Que, por exemplo, algumas famílias aceitam a Cristo. Então ali vai estar tudo bem. Já outras que não vão aceitar. E aí vai começar essa guerra. É mais ou menos assim, meu amigo. Eu sou cristão, meu pai não é, minha mãe é, ou minha mãe é de outra religião, aí tem o meu irmão que é de outra, e aí vai começar. Jesus está falando exatamente isso. Não é que ele veio, igual você falou agora, não é que ele veio para trazer essa confusão, mas é porque alguns vão crer e aceitar ele, vão recebê-lo, vão mudar, vão fazer a diferença, vão começar a despejar o sal, e aí vai começar a trazer as confusões, as intrigas, mas isso não significa que vai ser culpa dele. É culpa de nós mesmos, é dos homens. Então, no caso, os integrantes da família, por observar que
a cultura e a ideologia do tal cristão agora mudou e converteu-se, né, em relação ao passado, vai trazer uma certa dissensão, como está dito aqui, né, o termo, né, dissensão. Ó. Não vim trazer paz à terra, vim trazer uma espada, o confronto ao pecado, né? Exatamente. Né? E Jesus usa exatamente a família porque é aqueles que estão mais próximos de nós. Né? Uhum. Olha só isso, meu amigo. É mais ou menos aquele dito popular que o pessoal costuma dizer que vaso de casa não tem honra, né? Então é mais ou menos por causa disso. Virou Às vezes um de que fora se tá tornou aqui, chato. às vezes um de fora vem te ouvir, não que a glória é para nós, mas a glória é para Deus sempre. Sim. Mas um de fora vem ouvir, um de fora vem e aceita, e os de dentro falam: "Ixi, tá doido. Sai para lá". Essa espada que Jesus veio trazer é para quem tá aqui, ó, perto de você, sua família. Sim. Sim. A espada aqui, quando é utilizada como um símbolo, né, ela está relacionada à palavra, né? Cristo é a própria palavra, né? Exato. Né, meu amigo? A palavra para boca aí no grego é estoma, né? E significa a faculdade da fala, a revelação através de palavras daquilo que está em oculto dentro da sua mente, né? Isso no original quer dizer essa expressão tanto para discurso, tanto para o poder da fala através da boca, estômago do grego, né? Então, quando ele utiliza esse termo aí, vim trazer a espada, ele está dizendo claramente que através da pessoa dele há uma mudança na sua cultura e você se torna um influenciador, um embaixador, aquele que representa uma embaixada com leis e regras diferente das que estão estabelecidas aqui. Por isso que vem essa dissensão e você se torna uma pessoa chata, porque você já não compactua ou compartilha de atos do passado que você teve e não condiz com a palavra de Deus para sua conduta de fé, né? Exatamente. E aí ele continua no 37, ó. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui eu já lembro logo o primeiro mandamento de Jesus, né? Amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, seu entendimento. É Jesus falando mais ou menos isso. Não é que não devemos amar, não devemos esquecer o mandamento de honrar pai e mãe, mas o Senhor em primeiro lugar. Porque Exato. Porque ele você é o só tem autor pai da por nossa causa vida. de quem? Oi? Sim. Você tem uma mãe e um pai por causa de quem? Tá entendendo? Exatamente Dois isso. filhos por causa de quem? Tá entendendo? Sim. E aí o 38, ó. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Olha que interessante também esses versículos, meu amigo. Jesus repete, Mateus vai escrevendo, né? Repete. Não é digno no 37, no 38. Não é digno. Ele repete essa palavra de digno, como a gente leu anteriormente. Quando eles iam levar as boas novas, olha na casa quem for digno, deixa a minha paz. É Jesus falando mais ou menos disso. Exatamente. Se você não for digno para receber a minha palavra, para me receber, não adianta de nada. E aí a gente vai chegar aqui no 39. Olha que profundo esse 39 também, ó. Quem achar a sua vida, espiritualmente, óbvio, a perderá fisicamente. E quem perde fisicamente a sua vida por minha causa, a encontrará espiritualmente. Jesus, nesse versículo, está fazendo um paralelo entre a nossa vida física e o nosso espiritual. Eu quero, por favor, repita de novo. Os ouvintes, os nossos espectadores têm que ouvir isso. Por gentileza, isso aqui é um link com Apocalipse 13, tá? Por favor. 38? De novo, essa ótima prédica aí que você disse agora, por favor. Repita o discurso. É o 39, né? O 39, ó. E quem acha a sua vida espiritualmente, a perderá fisicamente. E quem perde a sua vida fisicamente, por minha causa, a encontrará espiritualmente. Resumindo mais ou menos tudo o que a gente falou aqui. Sim. No meio de lobo, no meio de pessoas que talvez vão falar mal de você,
onde ele estiver trazendo a espada no meio da sua família, a palavra de Deus, a verdade, Jesus está falando, não tem problema. O importante é você estar alinhado comigo horizontalmente, espiritualmente. Porque isso é o que vai valer a pena. É o que ele falou no 22, quem perseverar até o fim será salvo. É Jesus se preocupando com o nosso espiritual. Não tem problema acontecer nada disso. Mas como que está o seu espiritual nessa noite? Como está o espiritual de você que está assistindo essa mensagem? Será que você tem guardado a palavra na tábua do seu coração? Será que você tem honrado o Senhor? Será que você tem dado glória a Ele, tem agradecido a Ele pelo dia, pelo alimento, pelas vestes, pela bebida, pela comida? Como está o seu espiritual? É Ele trazendo um alerta para a gente aqui já próximo ao final do capítulo de número 10. Continua aí, meu amigo. Pode continuar aí o 40. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, perdão, aqui desligou. Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha só. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso aqui não é um trocadilho não, viu, de palavras. Não é um jogo de palavras não, tá? É bem claro. Eu te envio. E quem está te recebendo, está me recebendo. Meu e quem Deus. está me recebendo, está recebendo também aquele que me enviou. Olha que profundo. Muito interessante. Né? Eu recebo o Rafa, e por receber o Rafa, eu recebo a Cristo. Recebendo a Cristo, que é o mediador, é o médio, é o que segura na mão do homem para levá-lo até Deus, recebe o Pai. Né? Você tem aí claramente aqui o Criador, o ser imenso, o ser onipresente, né? Aquele que transcende o universo e cabe dentro de nós ao mesmo tempo, e que está num ambiente que possa ser pequeno ao mesmo tempo, sendo ele tão grande. Olha, você recebe, eu recebo o Rafa, recebo o Cristo e recebo a Deus, entendeu? Aí já é um link para a casa que recebe a paz. Sim. Essa é a vossa paz. Da onde procede a vossa paz? A vossa paz precede daquele que Isaías disse, ele é o príncipe dela. Aleluia. Você vê em João, quando Tomé está ausente, quando ele passa a parede, qual que é a primeira palavra que ele fala? Paz seja convosco. Tomé já perde a paz por estar ausente naquela hora. Quem está presente aqui, paz seja convosco. Quem recebe o Rafa, recebe a Cristo. Quem recebe a Cristo, recebe o Pai. Porque o Pai e Cristo são um só. É interessante demais. 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, tá? Todo profeta tem a qualidade de profeta. Não confunda as coisas. Quem recebe um profeta na qualidade de um profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de um justo, receberá galardão de um justo. E qualquer que tiver dado só um que seja copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Meu Deus, é forte. O cuidado. Né? Meu amigo, e sabe o que me lembra? Só para encerrar, me lembra até a história da viúva, né? Quando ela vai receber Elias. Qualidade tipo, de profeta. Ela trazendo, tipo você recebendo, trazendo uma, como que eu posso te dizer aqui? Ó, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que ele não perderá a sua recompensa. É como se você estivesse trazendo um auxílio físico naquele momento. Quando ela recebeu Elias, ela falou, olha aqui, ó, eu não tenho nada, eu só tenho a última farinha, eu só tenho pouca coisa. Então, ela estava dando ali um auxílio físico, um auxílio material. É tipo nós recebermos nesse sentido. Então, olha, eu estou te dando aqui um copo de água, eu estou te dando um alimento, algo físico. E aí, sabe qual que é a minha recompensa? A minha recompensa é espiritual. A recompensa, talvez, pode ser a ressurreição do seu filho.
A recompensa talvez pode ser a multiplicação da sua dispensa. A recompensa talvez pode ser a sua vida eterna. A recompensa talvez que você vai receber não está aqui na terra. É uma recompensa do céu, meu amigo. É isso que ele está falando. O que foi elaborado aqui nos versículos anteriores? Que entrem aldeia de lobos, alcateias, na cidade de lobos, são ovelhas. E que ele falou, se essa casa for digna de paz, desça a sua paz sobre ela. O filhinho está à beira da morte. Só tem um pouco de farinha, um bocado de azeite. É como Elias dizer, fique em paz. Meu Deus. Faz para mim primeiro. E fica tranquila. Fala sério, olha isso, meu amigo. É uma casa digna de paz. Exatamente. Entendeu? Ela não vai precisar lutar. O oposto da paz, a guerra. Lutar pela farinha e pelo azeite. Não. Por quê? Porque o profeta, que tem qualidade de profeta, que é justo como profeta, está lá. E a paz desceu sobre aquele lugar. Glória, deu para você entender? E foi multiplicado. Ela não precisou lutar lá fora para ter uma quantia maior. Ela ia comer com o filho e depois ela ia morrer. Porque não tinha... Fique em paz. A paz de Deus é forte demais. Muitas coisas linkadas. Exatamente, né? Isso, meu amigo. Recompensa. Glória a Deus, e aqui encerramos, né? Sim, recompensa, água fria, entendeu? Aí. Deram vinagre para Cristo quando ele estava com sede. Tá com sede. Você entendeu? Exatamente. Ele falou, se ele vir com sede, vocês dão um copo de água fria, vocês vão ser recompensados. Por quê? Porque o meu discípulo, o meu enviado, o meu comissionado, está com sede. Dê água para ele. Está doente? Vá visitar. Muito interessante. Capítulo 10 é sensacional. Olha, foi bom participar com você, meu amigo, dessa reflexão aqui. A todos que estão ligados conosco aqui, desde o primeiro versículo. Acredito que puderam contemplar grandes coisas da parte de Deus através das Escrituras, né? Tá no 10º dia ainda tem mais 18. Então, muita coisa Deus tem para fazer aí através da sua vida, dos convidados e pelas Escrituras e o Espírito Santo. Então, meu amigo, eu quero pedir para você aqui às 23 horas e 32 minutos que faça uma oração por nós, que dê a bênção apostólica e também esse período para você se despedir hoje dos convidados. Essa daí a bênção é com você, meu amigo. Aquela bênção de novo, ainda não consegui gravar. Não, hoje eu estou na posição de conduzir. Né? Você é o convidado. Você pode dar a bênção apostólica dessa maneira. Faz uma oração por nós aí. Deixa seus comentários de agradecimento por você ter sido hoje o expositor e faz o anúncio, a prévia dos próximos convidados. Amém. Vamos orar então. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos nessa noite, Senhor. Jesus, damos graças a Ti porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Nesse momento, Senhor, venha perdoar os nossos pecados, Jesus. Jogue lá no mar do esquecimento, como diz a Sua palavra, escreva algo novo, Senhor. Escreva uma nova história para cada um que está aqui assistindo, para cada um que vai assistir, Jesus. Ó Senhor, te agradecemos por este momento, porque a Sua palavra, ela vive, ela é eficaz, Senhor, e ela se renova a cada manhã, Senhor, a cada dia, Jesus. Obrigado por falar conosco, Senhor. Obrigado por nos enviar, Jesus. Obrigado por sermos instrumentos da Tua palavra, Senhor, e poder levar as boas novas que é a Ti, Jesus. Nos fortaleça nessa noite, nos dê sabedoria, Jesus, nos dê entendimento, que possamos, Senhor, poder perceber, Jesus, os lobos que se encontram à nossa volta, os lobos que vão se encontrar à nossa frente, Jesus. Mas que em tudo que possamos glorificar e jamais negar o Seu santo nome, Senhor. Obrigado por este momento de comunhão, de palavra, Jesus. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Obrigado pela vida do Wander, meu amigo, Jesus. Que o Senhor continue inspirando, que o Senhor continue capacitando, Jesus. Que o Senhor continue abençoando ele, Jesus. Sabemos que teremos provas, que teremos dificuldades, que teremos obstáculos, mas também sabemos que em todos Tu estará presente, Jesus.
Abençoa cada um que está assistindo, que ficou conosco, Senhor. Venha, Jesus, trazer algo novo também para a vida deles, Senhor. Venha, Pai, mostrar o caminho, porque a tua palavra diz em João que tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E nós somos gratos a ti por este momento e já entregamos em suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu amigo? Glória a E muito Deus, feliz e muito grato a Deus. Glória a Deus por ele. Agradeço você, meu amigo, por estar aqui presente, por ter acompanhado. Meu amigo que está aí me ajudando a dirigir essas lives. E glória a Deus, fiquei muito feliz. Cada dia que nós vamos estudando mais, vamos aprendendo mais, né, a palavra, a gente acredita que tudo está na permissão do Senhor, né? Eu estava fugindo disso, teve já logo no segundo dia, né, um imprevisto com o nosso convidado. Eu falei, não, eu não vou trazer a mensagem. Não foi esse o meu projeto. Meu projeto, cada dia é um convidado, né? Cada dia uma pessoa diferente, uma pessoa ser convidada e não eu trazer a mensagem, mas Deus quis assim e eis-me aqui e eu glorifico o nome dele por isso. Amanhã glória a teremos Deus. o nosso 11º dia, às 22 horas aí. E é isso aí, meu amigo. Segura aí para o momento print, tá? Ô, Pessoal aí Glória! que tiver, Vamos lá? pessoal aí que tiver na live aí, momento print agora. 1, 2, 3. Você não esquece desse momento print aí, meu amigo. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Amanhã esperamos aí às 22 horas com o 11º dia, capítulo 11 de Mateus. Leia na sua casa. Leia na sua casa e já apareça preparado aqui. Vai ser bom para você, para mim, para o Rafa, para todos nós. Mateus é um evangelho incrível. Meu amigo, fica na paz. Você e sua casa, sua família. E a todos que estão me acompanhando. Agora é o momento bênção apostólica e finalização total. Vai ser a benção simples, hein, meu amigo? Sem problema nenhum. Coloca sua mão aí em forma de Tá concha. aqui. Graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e que todos digam amém. Amém. Glória Fica a com Deus. Deus, pessoal. Uma excelente noite para todos Você vocês. também, Um abraço, meu amigo. amigo. Fica na paz. Tchau, tchau. Amém.